Pessoal, agradecendo a presença de vocês essa tarde. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Um dia bastante quente, né? Eu peço desculpas a todos vocês pelo involuntariado de hoje aqui, que fiquei meio desprotegido aqui, então peço desculpa para vocês. Boa tarde a todos que atenderam esse chamado e compareceram de forma espontânea nessa tarde de sábado, para discutir sobre o movimento que está crescendo com grande aceitação popular, que é o projeto de vereador voluntário. Não poderia ser no local mais apropriado. O plenário da Câmara de Vereadores de Itaió, que homenageia Manuel Corrêa de Negreiros, um notável orador e líder político na situação e na oposição durante quase 50 anos. Considerando a importância desse momento, mesmo que tenha surgido espontaneamente, não seja do calendário das coisas oficiais do município nem desse parlamento, essa ocasião sugere um protocolo condizente e adequado. Por isso, nós vamos compor uma mesa provisória de trabalhos para que a gente possa organizar a nossa reunião de hoje. E chamamos para ocupar assento aqui o Dr. Marcos Sávio Zanella, proeminente advogado com base no Rio do Sul, onde também exerce no momento as funções de vereador titular naquela Câmara Municipal e será o nosso palestrante de hoje. O senhor deveria ser o último a ser chamado aqui, que a gente iria compor a mesa, mas dado a circunstância nós já modificamos o protocolo. Seja muito bem-vindo. Foram convidados algumas das pessoas aqui para auxiliar nos trabalhos, fazer uma pequena ata, fazer um registro disso, porque nessa casa fazemos a cada reunião as atas. Então, estamos chamando aqui o advogado, o doutor Avelino Ceola, é isso? A Regina, falei certo? Desculpa, é Raquel, por favor. Raquel, me perdoa. Chamamos aqui o Télvio também para fazer o acompanhamento e o Flávio Rompe, Télvio Puna e o Flávio, para que a gente possa compor essa mesa de forma bastante espontânea e que vocês possam auxiliar aqui na condução dos trabalhos. Sente-se à vontade, pode passar por aqui, obrigado. Fique à vontade. Que o senhor fique no meio aí, doutor Flávio, doutor Zanella, é no meio para dar certo. Vamos ver, tá? Ok, por favor, tome assento. Eu vou fazer brevemente um mergulho na história, que é o seguinte. Vale destacar que esse encontro está sendo gravado, será transmitido pela Rádio Itaió FM, depois o vídeo também estará disponível no YouTube, logo após o encerramento, que poderá ser compartilhado também com todos os senhores, né? Teremos espaço para perguntas depois, que serão sucintas e pertinentes aqui aos assuntos das palestras. E para ambientar esse encontro, vamos lembrar a origem do vereador na história da civilização ocidental, de suas funções e atribuições, até os dias atuais na nossa cidade. O símbolo do vereador brasileiro está nessa bandeira aqui, está lá no Poder Legislativo, naquele quadro do lado de lá, acho que está aqui na frente também. É o símbolo do vereador brasileiro e do Poder Legislativo Municipal. Surgiu aqui em Santa Catarina, que emprestou o barete frígio das nossas insígnias, a bandeira de Santa Catarina, sobre o estandarte verde e amarelo, com o mapa do Brasil em azul, com o Cruzeiro do Sul no centro, e dos lados duas varas, branca e vermelha, que se referem aos bastões primitivos utilizados na Grécia Antiga. Ali estava começando a surgir as bases do ato fiscalizatório, e alguém precisava ser escolhido para fazer cumprir o que havia sido combinado. Ora, de que adiantava reunir as pessoas, estabelecer as regras, criar leis, e se depois nem todos cumpriam? Então, algumas pessoas foram eleitas com a finalidade de interpretar o cumprimento dessas regras e identificar quem não estava cumprindo aquilo que havia sido acordado. Usando um bastão e um traje adequado, estes escolhidos percorriam as cidades e estavam autorizados a punir e também a testar o cumprimento dos acordos. Depois vieram os romanos e a res pública e a privada foram se solidificando nos costumes e nas leis, até que Montesquieu, na Revolução Francesa, fez a separação definitiva dos três poderes que nós conhecemos.
No Brasil, Dom Pedro I chegou a criar o quarto poder, o moderador. A gente estuda isso na Faculdade de Direito, principalmente, mas logo a coisa foi esquecida e quando percebemos já haviam sido instaladas câmaras de vereadores em todos os municípios brasileiros. E adotamos, claro, o sistema português. Vale lembrar que até o advento da Constituição de 88, essa última, agora as câmaras municipais usavam um regimento interno comum que era produzido pelas assembleias legislativas. Daí para frente é que vieram as leis orgânicas municipais que nós estamos utilizando hoje. No Brasil de hoje, nas 27 unidades da federação, temos 5.570 municípios, com 57.930 vereadores. É o cálculo que eu tenho agora, pode ser que já mudou. E que recebem por ano cerca de 10 bilhões de reais, mas não se pode afirmar com certeza esse número, porque somente 80% das câmaras disponibilizam os seus dados. O mínimo de cada cidade é 9 vereadores e o máximo é 55. Na maioria dos países, os vereadores não possuem câmara. Não sei se na maioria, mas numa boa parte dos países não há câmara municipal. Os vereadores se reúnem em locais gratuitos, onde debatem os problemas da comunidade. No Brasil, o salário do vereador é chamado de subsídio, e normalmente é de 2/3 do deputado estadual. E esse, normalmente, é de 2/3 do deputado federal. Em Taió, já foi estabelecido o valor mensal para os próximos 4 anos. Será de R$ 5.360,50 cada vereador. E o presidente da Câmara, por caráter indenizatório, vai receber um acréscimo de R$ 2.680,25 por mês. Então, das funções do vereador, que seria propor, discutir, modificar, votar leis, fiscalizar, essas coisas, estão intrínsecas nas funções do vereador que vocês conhecem. E com esta fala eu abro a palavra ao doutor Marcos Sávio Zanella para falar sobre o projeto do vereador voluntário, a experiência de sucesso que foi aplicada na cidade de Rio do Sul, notadamente os 5 tópicos que ele abordou aqui na entrevista, que foi muito interessante, também não conhecia. Boa sorte. Eu falo aqui sentado? Vamos... Aqui é melhor? Pode ser aí, melhor. Ali é melhor? Eu não vou falar de pé aí, vou ficar de costas para pessoal. Aí não dá, né? Então. Só o microfone. Esse aqui. Eu acho que liga. Tenta ligar para cima. Deu? Vai dar? Já vou. Posso falar em pé? Sentado fico meio agoniado. Ah, é? Tá bom. É que eu... Tá. Boa tarde a todos. Então tá. Aqui isso foi para gravação, desculpa. Tá, então, de novo, começando. Boa tarde. Primeiro, o meu amigo Nelson, né, Dr. Nelson, mas foi o porta-voz do convite. Ele é uma pessoa muito educada, muito polida e formal. Eu não imaginei que a gente tivesse uma reunião assim, formal como essa aqui, com um discurso que já antecipou, sobrou pouco para mim falar. Mas por isso que eu vim assim, com roupa de aniversário, estava no aniversário de uns amigos lá. Mas eu vim, antes de entrar no assunto, eu preciso registrar, eu dei aula durante 14 anos na Unidade, dava aula só para a 9ª e 10ª fase do curso de Direito, e dava aula de uma matéria bem chata mesmo, que era ética profissional, dava contratos e ética. E ao longo do semestre, eu percebi que os alunos iam se desmotivando, porque eu falava sobre o Estatuto da Ordem, uma matéria que, né, não chama muita atenção. E a cada final de semestre, o que me aliviava e me motivava para dar aula no semestre seguinte é que tinha 1 ou 2 alunos que entendiam o que eu falava muito sobre filosofia, porque o dever profissional, seguir o dever profissional, e a cada final de semestre 2 ou 3 me escutavam. E eu parei de dar aula há uns 5 anos, e quando eu vinha de Rio do Sul para cá, esse sentimento de renovação foi me tomando. Eu estou muito feliz de ver vocês aqui, porque alguém está escutando.
Alguém escutou o que a gente fez em Rio do Sul? Vocês vieram aqui numa tarde de sábado, né, com coronavírus mundo afora, para ouvir isso. Muito legal. Então, muito obrigado. Isso já valeu o meu mandato. Poder falar para vocês aqui, eu estive falando desse projeto em algumas cidades já, mas agora, em período pré-eleitoral, é a primeira cidade. E é muito legal estar falando aqui em Itaió, porque Itaió fez parte do projeto Vereador Voluntário. Como? O meu ex-sogro, dizem que a gente não tem ex-sogro, né? Mas enfim, eu me separei da filha dele, mas é meu grande amigo ainda, o Eladio Tambosi, talvez conhecido de muitos de vocês aqui. Ele me contou, quando eu comecei a falar para ele nesse negócio de vereador voluntário, uma passagem de um vereador. Houve uma época aqui que ele assessorava um prefeito. Eu não sei que ano que estamos falando, mas é pré-75 ainda. E ele contava a história de alguém, e eu me perdoem se a localidade não é essa, mas Passo Manso é depois da barragem? Uma coisa assim. Tinha um vereador que morava em Passo Manso e caiu a estrada, ficou intransitável. Ele tinha que dar a volta toda, pegar a BR para chegar aqui. Era uma volta de 100 e poucos quilômetros para poder chegar aqui. E ao longo de um ano que essa estrada não conseguiu, não sei se um ano, mas um período grande que a estrada não ficou pronta, o prefeito chamou o Eladio, vai lá e fala para o vereador, dá o dinheiro do combustível para ele, que ele está gastando uma fortuna de ter que vir de caminhonete para cá. E ele disse que foi falar com o vereador para, né, fazer o ajuste, levou uma bronca, que o cara deu uma bronca nele porque eu não estou aqui pelo dinheiro que eu gasto ou porque eu vim para ganhar alguma recompensa, eu estou aqui para representar o meu povo. E quando a gente falou em vereador voluntário em Rio do Sul, muitos achavam que era uma crítica ao trabalho do vereador, porque não queremos que ele ganhe. Não é isso, a gente quer que o trabalho do vereador seja por disposição, seja por dedicação, seja por honra. E a segunda passagem de Itaió nessa construção foi que quando eu estive junto ao OAB de Rio do Sul, Itaió foi uma das cidades que a gente teve que propor uma ação, porque os vereadores aqui ganhavam 13º salário, assim como o Rio do Sul. Esse episódio do 13º, essas falas que eu passei para vocês de construir a vereança, e para falar desse projeto eu vou contar a história dele, acho que é a maneira mais fácil. A gente começou a tratar disso em 2014, no segundo turno da eleição presidencial. E eu vou me perder aqui em falas, em conceitos, porque a gente tem muito disso, muitas coisas a gente viu nesse negócio, nesse projeto, muitas propostas. Mas em 2014, quando a gente estava no segundo turno, primeiro e segundo turno da eleição presidencial, eu estava no PSDB, não tinha muita voz, não tinha nenhuma voz no PSDB, mas eu tinha um amigo que era da mídia, e ele reclamou, o Partido dos Trabalhadores, ele um dia antes, está sempre o material ali, eles são organizados, eles são diligentes, eles são cuidadosos. E o PSDB chegou a ter dia de propaganda eleitoral que a rádio não tinha o que veicular, porque eles não entregavam o material. E naquela ocasião eu estava indo numa feira de direito, né, de advogados em São Paulo, e conheci o QG, né, a sede central do PSDB nacional. Era uma mansão no centro de São Paulo, e alguém falou, já que tu vai para São Paulo, vai lá buscar material, porque não chegava em Rio do Sul o material para a campanha. Estive na mansão, enorme mesmo, muita gente dentro daquela casa. Eu entrei, não me perguntaram o nome, não perguntaram quem eu era, de onde eu era, e eu saí de lá com mais de 40 quilos numa caixa para trazer. Eu só não trouxe mais porque tinha que voltar de avião e não cabia, e tinha que pagar excesso de bagagem. E aquilo me chamou a atenção. É só grana que influencia uma campanha. E eu falava para o pessoal do PSDB, eu quero fazer política, mas eu não quero botar dinheiro, eu não quero gastar dinheiro na campanha. Eu quero fazer política pelos motivos que a gente acredita que a política possa construir uma sociedade. Aquela história de Aristóteles, ética, que foi citada no discurso. Assim. E a gente começou a falar, de que maneira participar? Essa história de faculdade, professor, a gente sabe que a lição ensina, a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Bom, vamos tentar fazer a política, entrar para a política, de uma forma que a gente consiga fazer, com vontade e fazendo do jeito que a gente gosta. Então a gente combinou. Vamos lá. Vamos defender uma bandeira. Para que vereador, por que vereador tem que ter salário se até 1975 não precisava ter? Precisa ter numa cidade como a nossa? A conclusão que a gente chegou, vai perder tempo como vereador, é que eu participei de muitas entidades, de clubes de serviço, clubes de jovem, clubes de esporte, OAB. Essas entidades não pagam salário para ninguém.
A OAB não paga salário para o seu presidente, a Associação de Morador não paga salário para o presidente. Enfim, tem muitas entidades que não pagam. Ah, por que a política, a Câmara de Vereadores precisa pagar? Enfim, construímos a ideia, vamos defender que não precisa ser pago. Mas para defender uma ideia que o dinheiro não está vinculado à atividade da política, e esse é um perfil que a gente queria dizer, política não precisa ser uma profissão, política pode ser uma doação temporária, para nós sim, a gente defende a não reeleição. Então a gente criou 5 bandeiras. O vereador tem que ser voluntário, a gente é contra a reeleição, a gente acha que vice, qualquer vice, não pode receber enquanto não estiver no cargo. Claro, em Rio do Sul a gente só pode falar do vice-prefeito, você não pode falar de vice-governador, vice-presidente. Mas enfim, vamos defender essa bandeira. Defendemos, alegamos que nenhuma propaganda deve ser paga de forma a defender os atos e os feitos do prefeito. A propaganda deve ser apenas para ensinar a população. E a última era de redução de cargos nos comissionados. A gente elencou essas 5 bandeiras e fomos para a rua. Nosso único material era isso aqui. Eu fiquei 3 anos guardando uma caixa com o que sobrou, e sobrou bastante coisa, porque a gente mandou fazer 10 minutos aqui, foi o que a gente gastou. Era um papelzinho menor, e a minha faxineira conseguiu dar cabo disso em janeiro desse ano. A caixa ficou velha, ela achou que fosse lixo e jogou fora. Mas, enfim, era um folderzinho pequeno desse, com frente e verso. Nem foto tinha, já que não ajudava muito a foto do candidato, não tinha foto. Era só o número e as nossas bandeiras, um breve histórico. O que a gente fez, jogou na rua em 2016, muito cedo, esse adesivo. Essa época agora, fevereiro, março, o adesivo foi para a rua. Falando, vereador voluntário, vereador voluntário. E com essas bandeiras a gente começou a fazer a campanha apenas lá em agosto, quando a campanha foi aberta. Mas nós defendíamos essa ideia e para a campanha nós gastamos R$2.000. O combinado era com todo o grupo, vocês estão num grupo grande aqui, simpatizantes, quem aderia ao projeto, quem era simpatizante, a gente meio que obrigou. Não pode dar uma carona, não pode dar um favor, não pode dar uma consulta. Chegava alguém na época de eleição no meu escritório para falar com o candidato ou com o advogado. Se era com o candidato, a gente não atendia. Não era para atender em consulta. Podia falar com o candidato sobre algum aspecto da campanha, mas não para dar consulta. Enfim, a gente foi bem rigoroso nisso. Gastamos R$2.000. Campanha mesmo, quando eu abri o período de campanha, que em 2016 começou o modelo novo de 45 dias, quando começou a campanha, todo o nosso grupo, o núcleo duro, vamos dizer assim, do grupo, os 4, 5 que estavam mais próximos do movimento, estava viajando. A gente começou a campanha 5 dias depois que o prazo abriu. E, gente, campanha mesmo, de manhã até de noite, foi quarta, quinta e sexta. A eleição foi no domingo. Ah, não, vamos sair fazer campanha. Quarta, quinta e sexta, que as pessoas começaram a ligar, os amigos começaram a ligar, empresários, quero que vocês passem aqui, falem do projeto para nós e tal. E tivemos 2.609 votos. A gente só perdeu em votação numérica para quando a Márcia, que foi secretária da Saúde, depois de ter sido secretária, se lançou a candidata a vereadora. Ela fez 15 votos a mais que a gente naquela época. Porque a ideia prosperou. Nós conversávamos aqui antes, eu nunca tinha passado por uma experiência de eleição, mas fiquei impressionado com a quantidade de WhatsApp, e-mail, telefonemas, naqueles 5, 6 dias que antecedia a eleição, de pessoas avisando que ia votar em mim. Eu imagino que isso se deve, né, àqueles caras que estavam decepcionados com a política. Então, enfim, esse é o resumo. Foi o que nos trouxe para a política. Uma ideia diferente, uma forma diferente de pensar a política e fazer a política. E isso, eu acho que nós conversávamos, se somar abstenção, branco e nulo de todas as últimas eleições, de primeiro turno, somado, ganha do primeiro colocado. Quase sempre. Essas pessoas que se abstêm de votar estavam procurando alguma coisa. Para nós foi bastante claro. Muita gente que morava em outras cidades, Anela os caras me ligaram no sábado, sexta-noite, faz 5 eleições que eu não estou votando, estou indo para Rio do Sul para votar em ti. Eu voto ali, para quem conhece Rio do Sul, tem a Igreja Matriz, eu voto no Colégio Paulo Zimmermann, que fica na frente. Então fui ali às 8 horas da manhã já votar e fazer aquela boca de urna, né? Ficar ali para conversar com o pessoal. Não era para fazer boca de urna, era para ver as pessoas e perceber, e isso foi muito gratificante.
9 da manhã, passa um cidadão por mim, bate no meu ombro e diz, votei em ti. E eu virei para ele, não, tu votou numa ideia. O cara voltou, me deu um abraço e falou, isso mesmo que eu estava pensando. A gente não pessoalizou a eleição. Não era um candidato. Como eu falei, o único santinho que tinha minha foto é o que o partido fez. A gente não distribuía. Porque a gente tentou tirar um pouco do partido. Felizmente, eu tive uma grande ajuda, que foi ter o PSDB em Rio do Sul, na presidência do PSDB, 2 grandes amigos, tanto o que estava quando a gente lançou o projeto e o que entrou depois. E defenderam o projeto. O prefeito, o Tomé, entrou no partido, então na época candidato, e também a nossa campanha vai ser defendendo o movimento, defendendo a ideia. Ele nunca se manifestou contra, né? Claro que todos os outros candidatos não gostavam muito da ideia, porque isso atingiu, impactou as pessoas. Muita gente ia pedir voto e para pessoas que eu nem conhecia, que não tinha falado, já não subiu, não fez aquela campanha tradicional de subir morro, descer morro, visitar. Não, a gente jogou a ideia no ar. E a gente discutiu bastante tempo. Por que não receber? Porque, durante muito tempo, vamos receber o dinheiro e vamos aplicar, vamos fazer benefícios, vamos dar para a entidade. O conceito é reduzir a influência do dinheiro na gestão, na política. Então, e para reduzir gasto público. No fundo do projeto, a gente tem um perfil de defender um Estado menor, defender um Estado que gaste menos. Então, a ideia é não gastar. O dinheiro não sair. E com esse perfil que a gente assumiu o cargo também. Vocês sabem, tem aquela regra não escrita do vereador mais votado ser presidente da Câmara. Eu não poderia assumir a presidência da Câmara, e nunca... Esse ano que eu tentei, mas eu fui boicotado por uma série de outros motivos, porque advogado que trabalha na mesa diretora, se for secretário, presidente, ele não pode advogar. Então, de início, eu já falei que não iria. Mas, negociei. Negociei de que forma? Rio do Sul gastava, para transmitir sessões via televisão, mais de R$400 mil por ano para transmitir na RBA. Não é um programa campeão de audiência. E as pessoas que querem assistir, podem assistir pelo Facebook ou presencialmente. Negociei com quem queria ser candidato, não vamos ter televisão. Se vocês toparem cortar a televisão, eu não sou candidato a presidente. Fui com esse perfil. E o candidato Chico Guetem entrou e cortou a televisão. Primeira reunião em fevereiro de 2017. Um vereador reeleito sugeriu, vai ter um curso para a formação de vereador em, se eu não me engano, era no Rio de Janeiro. Esses cursos nunca são em São Miguel do Oeste, né? É sempre Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, Maceió. Para quê? Para que tu vai de um curso no Rio de Janeiro? É aquele curso que na quarta credencia, é aula quinta e sexta, à tarde. De manhã não tem aula. Para quê? Olha quanto tu vai gastar. Rio do Sul hoje, apesar do tamanho da cidade, é a segunda cidade que menos gastou com diária. Porque tem um voluntário lá dizendo, para que gastar? Por que gastar? Só questionando. Então, na realidade, quando a gente lançou a ideia e se dispôs a ser voluntário, era tentando defender uma redução de custo, uma redução de gasto. E essas coisas foram acontecendo lá dentro. A gente conseguiu aprovar, até para explicar a dinâmica, o Tribunal de Contas, quando eu assumi, os primeiros 2 meses eu tive que... O dinheiro caiu na minha conta, eu fiz um cheque, fui lá na fazenda do executivo, porque a Câmara não tem essa gerência, fui devolver na fazenda, receberam. Só no terceiro mês que eu consegui convencer o jurídico da casa, da Câmara, que é um direito patrimonial, se é meu, porque vai ser pago no meu CPF, eu posso renunciar. Daí criamos uma rúbrica na folha de pagamento, renúncia expressa. Daí pararam de me pagar. Só que, como o Tribunal de Contas não respondia ao questionamento da casa, como é que faz para lidar com o voluntário, eu fiquei 1 ano e meio tendo que pagar INSS e deduzindo a receita, o imposto de renda. Claro, não eu, né? Eles deduziam e recolhiam. Só que isso arruinou minha declaração de imposto de renda, porque eu tinha uma renda que não veio no meu bolso. Então, teve 2 meses, em 2018 e 2019, que eu peguei para corrigir o caixa. Mas, depois de 1 ano e meio, o Tribunal de Contas respondeu, não pode ser voluntário. Não existe essa hipótese. Não pode ter voluntário. Tem que receber. Eu insisto nisso. Se olhar a Constituição, ela bota como limite máximo, não mínimo. Então, pode ser 0. 0 é um número.
Mas o Tribunal de Contas não admitiu. Quando a gente mudou a regra dentro da Câmara, que eu falei, porque meu primeiro projeto de lei foi esse. Todo vereador tem que ser voluntário. Era obrigatório. Claro que não passou. Ficou 1 ano e meio nas comissões, até voltar ao Tribunal de Contas dizendo que não podia ser. Viu, não pode ser, está querendo obrigar, mas não pode. Daí eu fiz uma pequena mudança. Então vamos deixar quem quer, só quem quer ser. Opção formal do detentor do mandato. Eu quero ser voluntário. A lei passou em 30 dias. Não, que era eu o único que queria. Só com isso a gente criou a previsão legal de não pagar, e aí a Câmara parou de me descontar receita, o imposto de renda e o INSS. Então, desde 2018, formalmente, eles não pagam mais o vereador voluntário. Essa ideia, gente, e aí conseguimos aprovar também o vice sem subsídio, por opção, né, não existe, não é obrigado, ainda em Rio do Sul, pode ser que o vice-prefeito seja pago a partir de 2021. Mas criou-se um sentimento de acolhimento a essa ideia, que agora o Paulo Cunha faz uns 2, 3 meses atrás, disse que ele é vice sem subsídio. Ele, claro, sim, para falar, eu falei para ele já devia ter feito isso quando assumiu, porque ele é médico, ele pode receber pelo SUS, só que se ele recebe pelo SUS, ele não recebe o subsídio, ele tinha que optar. Eu acho que ele ganha mais sendo médico, então agora ele vai receber como médico. Mas, enfim, o salário do vice-prefeito ele não recebe mais. Então, na eleição de 2020, agora, talvez Rio do Sul seja uma das únicas cidades onde todos os candidatos a vice vão abrir mão do salário, porque isso já é uma corrente de pensamento lá. Vice não precisa, vice não vai ter. Porque quando assumir, vai ter. Se o vice for secretário, se o vice assumir uma função, vai ganhar por aquela função. Mas só para ser vice... Porque o que a gente teve no Rio do Sul? E assim, não é um demérito, é um fato. Jean Delis foi vice do Gariba, brigou com o Gariba e ficou 3 anos afastado da prefeitura e recebeu. E isso, qual o mérito nisso? Não precisamos, essas pequenas contribuições para diminuir o custo e o tamanho do Estado que levaram a gente a criar essa ideia. E não tem nenhuma novidade nisso, não é uma... gente, no fundo, acaba sendo um retrocesso, né? A gente está voltando a antes de 75, que o vereador não tinha salário. Aquela situação de honra que eu mencionei aqui, que o Olad me contou, eu recebi muitos ex-vereadores me procurando. Por que não pode ser sempre assim? Não, porque vereador virou uma profissão. Sim, virou. Quando o vereador faz disso uma profissão. Eu tive um outro caso bem emblemático. Eu fui fazer uma fala na Uniaselv lá um dia. Pegaram às 6 da tarde. O palestrante que vinha aqui não veio, a gente ia falar sobre política, vem tu falar da tua experiência aqui. A diretora da Uniaselv é minha conhecida, acabei indo lá. Na palestra, como ia ser uma palestra sobre política, estava um vereador, meu colega, meu xará, lá na Câmara. E eu ainda botei, legal é o Marcos, que não largou o emprego, está lá como vereador e trabalha na metalúrgica. Ele levantou a mão, não, eu já larguei o emprego. Aí criou aquela situação, ele largou. Depois eu falei com ele, porque ele é meu amigo. Cara, tu já vai para a reeleição, né? Estamos em 2018, tu diz que tu já largou teu emprego, cria aquela situação de dependência. É isso que a gente via que não precisa ser. Eu posso me doar os 4 anos e depois... mas aí só que talvez um estigma que possam carregar no vereador voluntário e que talvez vocês aqui sofram, aqueles que querem ser. Não, só gente que tem muito dinheiro pode ser vereador. Repito, presidente de associação de morador de bairro. É todo mundo rico, o presidente da associação? Só o bairro mais nobre da cidade, talvez. Mas os bairros de periferia, vai ter o presidente da associação e ele não ganha nada para fazer esse papel. O que eu fiz? Eu só botei uma placa na porta do meu gabinete. O vereador, o ocupante desse gabinete não dá expediente aqui, eu nem lembro dos dizeres, porque eu fiz já em 2017, não dá expediente aqui, mas pode ser encontrado telefone tal, e-mail tal. A Câmara de Rio do Sul, ela disponibiliza um celular. Eu peguei, porque, não precisa de celular. Peguei para que não dissesse exatamente isso. Não, só rico, porque ele não precisa de celular. Não, me dá o celular. Levei, botei no escritório do lado da minha secretária. Quando tocar, tu atende. Ligaram 5 vezes até hoje. Por quê? Porque as pessoas iam lá pedir favor. Aí os caras sabem que eu não vou comprar uma rifa, sabem que eu não vou comprar um cartão de churrasco, sabem que eu não vou pagar uma conta de luz nem uma conta de água, e não vão atrás de mim. Vão para dar ideias. Algumas vezes foram. Mas para vocês saberem como a mentalidade... Eu não estou dizendo que isso acontece em todas as câmaras, mas parece que sim. O detentor de mandato se sente obrigado a ajudar quem elegeu ele. E não consegue dizer não para uma rifa, não consegue dizer não para um cartão de churrasco, porque foi eleito para ajudar. Mas se ela ajudar a coletividade reduzindo o custo, talvez ajude mais ainda.
eu em Rio do Sul, não fazendo nada, se eu não fizer absolutamente nada, a economia chega a quase R$1 milhão em 4 anos. Porque eu não tenho assessor e porque eu não tenho subsídio. É essa impressão que a gente sempre quis passar para as pessoas. É essa experiência. Eu até trouxe um resumo que eu fiz, umas ideias que eu tenho aqui, e acabei passando tudo para vocês. Eu penso que a gente pode dialogar e vocês podem me fazer perguntas. O desempenho desses 4 anos, a ideia da campanha, a sugestão que eu posso dar para quem quiser ser vereador voluntário aqui. Eu até botei no papel, acho que já passei para o Nelson e vou passar para quem tiver interesse. Mas, basicamente, é trazer para dentro de um órgão a ideia de que você pode contribuir para a sociedade de forma gratuita, sem buscar nada em troca e sem onerar o Estado. A gente tem lá o gabinete com o computador, tudo, porque é uma estrutura já montada. Eu fui voto vencido quando quiseram construir uma nova sede da Câmara, como falou o Salvador, para que sedes portentosas? Isso aqui é bonito, mas a comunidade, a sociedade precisa exatamente disso. Fui voto vencido, eu acabei concordando lá em Rio do Sul, porque a gente está construindo uma sede agora, é uma sede UCAV, AMAV e Câmara de Vereadores. Então, pelo menos, a gente não está fazendo um prédio só para nós, é um prédio para 3 entidades ao mesmo tempo. Mas não é uma crítica ao trabalho do vereador, e simplesmente ao custo para a sociedade. Porque a gente pode contribuir para a política, contribuir para a sociedade, sem trazer esse peso todo. E aí, na construção desse projeto, eu lembrei de muitas coisas. A história do 13º salário. Eu só entrei contra a Taió porque a OAB de Rio do Sul ela abrange todo o Alto Vale. E quando a gente soube, o vereador que criou o 13º salário em Rio do Sul, o presidente da época, o Luiz Carlos Anis, ele era bacharel em Direito. E ele foi para a televisão dizer, não, nós criamos o 13º para vereador, porque senão ia ficar um passivo descoberto e daí o vereador podia entrar. Não tinha sentido. Se teve que fazer a lei, como é que ia ficar um passivo? E aí as pessoas foram para a OAB. Está certo isso aí? Ele tinha que fazer isso aí? Claro que não. E a gente foi combater o 13º. Daí quando a gente olhou, descobriu que no Alto Vale tinha 7 cidades. Tá, agora nós já falamos que vamos fazer, agora tem que fazer contra todas. Felizmente, né, eu digo felizmente, não sei se aqui tem algum vereador que participou daquela época, alguém que foi vereador daquela época. Taió não recorreu, né? Taió foi a única que não recorreu. E não tem 13º até hoje, né? Parabéns. Eu vou agora. Eu deixei para o último ano, porque eu tinha medo de ser espancado na Câmara de Vereadores. Agora eu fiz o vereador, fiz o vice, e agora eu vou propor a revogação do 13º. Se eu fiz isso como advogado, por que não fazer como vereador? Mas deixei para o último ano ainda. E Taió não recorreu, é a única cidade que não tem. Por quê? Porque o TJ, que não por acaso está do lado da Assembleia, e vocês sabem como os vereadores são acionados em época de eleição para deputado, né? Há todo um círculo de atuação normal, é da política. Eu hoje estou lá, eu não me considero um político, aquele político, né, de excelência, de atividade política, mas todo dia estão me pedindo para ir em reunião para discutir a próxima candidatura a prefeito. Felizmente, o estatuto nos proíbe, né? Então eu não posso. Eu já digo, não, eu não posso. Não posso ser candidato a prefeito, porque eu não posso advogar. Mas nessa... eu estou me perdendo agora. Nessa discussão sobre construir o voluntariado, a gente falava do 13º, e aí, naquela época, isso foi em 2008, a OAB estadual, eu fui para o Conselho Estadual e a OAB me pediu, vamos fazer isso com os deputados. Bom, a TJ, do lado da Assembleia, o TJ reformou todas as decisões. Eu até fui para o STF, tinha uma repercussão geral do município de Rio Grande do Sul, acho que era Panambi, que já tinha questionado o 13º, e o STF decidiu que vereador é um trabalho. E eu ainda discordo. Vereador é uma dedicação, por uma simples razão. Ninguém te obriga a ser vereador. Você se dispõe a um processo de escolha. E aí, quem tiver interesse nessa ideia, e como a gente construiu isso, talvez o que eu tentei resumir aqui, está bem mais claro no Facebook, na página que a gente criou do Marcos Anella Vereador Voluntário, ou do Movimento Vereador Voluntário, porque a gente falava, durante a campanha, e isso é um estímulo para os senhores, eu não me comportei como político tradicional, porque eu entendia que a gente estava defendendo uma ideia, não um nome. Teve um caso assim que eu gosto de contar, tinha uma festa de bairro lá do bairro Bela Aliança, que tem um cliente meu lá, o Bremer, ele é sempre o patrão da festa.
Eu sempre vou, né? Morro lá com 10 cartão, aí como advogado, não como vereador. Aí eu levo meu pai e minha mãe, meu pai está com 80 e minha mãe com 75, chega lá, fila pra caramba. Tá, vocês vão sentar que eu vou para a fila. Fui para a fila para pegar comida, fui para a fila para pegar bebida. Essa festa acontece uns 15 dias antes da eleição. Eu vou na fila, eu cumprimento quem eu conheço na fila. Tanto a bebida quanto a comida. Cumprimento quem eu conheço, pego a comida, levo para eles e sento para almoçar. Quando eu sento para almoçar, entra o candidato a prefeito, com o deputado, com os vereadores. Aí eles me pegam pelo braço. Vamos fazer campanha, vamos pedir voto. Deixa eu almoçar aqui, depois eu vou. Quando eles saíram de perto, todo mundo, sem exceção, todo mundo que estava em volta, batendo tapa nas costas. É isso aí, deixa a gente mostrar, deixa a gente mostrar. As pessoas estão cansadas do comportamento de sempre da classe política. Isso tudo que eu estou falando para vocês é uma evidência disso. E é por isso que foi fácil fazer a campanha, foi leve, foi gostoso. A gente fazia a campanha brincando. Se der, deu, se não der, não deu. Os políticos de tradição, Zanella, desse jeito, não pedindo voto, não fazendo correr, não batendo perna, não vai fazer 400 votos. 2.600. O segundo mais votado da história. Porque a gente só vendeu uma ideia. Então, eu queria que vocês me perguntassem coisas, porque eu acho que eu estou tentando abraçar todos os aspectos da ideia, mas é tudo muito simples. Eu estou falando de fatos, de acontecimentos, da nossa experiência, mas é simples, gente. É só se dedicar. Eu gastava muito, eu fui da diretoria da OAB, fui diretoria de outros clubes, eu gastei muito mais tempo na OAB. O meu sócio hoje, a gente se meteu numa rascada, a gente ia abrir a sociedade, pegar mais um cara que vinha de São Paulo, ele não veio, o meu sócio só foi para a presidência da OAB, porque o cara vinha, daí o cara não veio. Então eu e ele no escritório, ele perde muito mais tempo com a OAB do que eu com a Câmara. E eu, quanto presidente da OAB, perdia muito mais tempo do que hoje, não vou dizer perder. Eu dedicava muito mais tempo para a OAB do que dedico para a Câmara. Porque a construção e o processo da função do vereador, e aí que talvez onde eu devia ter abordado no início, mas eu quero chegar agora, o vereador, lamentavelmente, diante do nosso ordenamento jurídico, pode muito pouco. A gente vai fazer um projeto de lei. Não. Isso vai mexer com o orçamento, vai dar gasto para o executivo, não pode. Isso é inconstitucional, isso é inconstitucional, isso é inconstitucional. A competência legislativa dos vereadores é muito pequena. Nosso trabalho tem que ser mais de fiscalização. E fiscalização, a gente não pode exigir que não adianta eu lá ver se estão calçando bem uma rua, colocando o asfalto adequado, se a mistura do asfalto está correta. Eu não sou engenheiro. O trabalho do vereador de fiscalização deve ser das grandes ações, da política do prefeito. Só que aí o que acontece? Com o modo como a gente vive a política, o modo como ela é feita, quase sempre as decisões do vereador, ou ele é a favor ou ele é contra o prefeito. Dificilmente. Hoje, o prefeito me vê como um antagonista, porque tivemos um episódio lá de emendas parlamentares que não foram pagas para o hospital e eu, como sou advogado do hospital, mexi nisso, ele não gostou. Mas todos os meus votos, e eu tenho um grande amigo hoje que está na Secretaria de Fazenda, ele fala, não se preocupe, se for bom para a sociedade, o Zanella vai votar a favor. Se ele não entendeu, se não for bom, vai votar contra. Eu sempre fiz assim. O primeiro projeto de lei que caiu na Câmara de Vereadores, o prefeito fez para o chefe de gabinete dele. Porque o chefe de gabinete dele vinha de um órgão estadual, tinha que ajeitar o Estatuto dos Servidores para ajeitar a situação do cidadão. O cara era o presidente do meu partido. E o Tomé, eu sou o único vereador do partido dele. Eu chamei os dois um dia lá na Câmara, quando eu estava lá. Você pode dar uma passadinha aqui, ou eu vou embaixo e tal. Ele se encontrou no corredor. Esse projeto ali eu voto contra. É feito, a lei não pode ser pessoal, e essa lei só não tinha o nome do servidor, mas só ele se encaixava naquela situação. Eu voto contra. Então, o primeiro projeto de vocês, o único vereador do partido de vocês vai votar contra. Tirar o projeto. Então, o fato da gente chegar assim, sem dever favor para ninguém, sem pedir favor para ninguém, sem se comprometer com ninguém, deixou a gente ser mais independente. Talvez essa seja uma outra grande virtude do voluntário. Vou lá porque eu quero me doar e contribuir. A independência acaba sendo natural. Você vai porque, não estou aqui para ajudar, estou aqui para fazer o que é melhor para a cidade. Esse foi o perfil. Enfim, eu estou me estendendo aqui, não sei quanto tempo eu já falei, mas porque eu queria dar um panorama de como foi e como tem sido. E, gente, é muito prazeroso fazer política dessa maneira. O Salvador me perguntou a síntese, como foi, e as pessoas, qual foi a sua expectativa? Eu não entrei lá com expectativa, mas as 5 bandeiras a gente conseguiu fazer. Talvez a mais difícil
foi não nomear assessor, né? Porque eu não tenho ninguém para me ajudar. E, claro, quando a gente aqui, nós estamos numa tarde de sábado, tem 30 pessoas. Depois de um tempo, o cotidiano da gente vai mudando. Eu tinha lá, a primeira reunião que a gente fez para lançar o vereador voluntário, nós estávamos umas 25 pessoas. Nenhum dos outros 24 vai me suceder. Eu estou numa batalha árdua. Achei um outro. Eu ia justamente lhe perguntar, quem você vai deixar teu legado? Não, achei um outro. Não é um dos 24, felizmente, mas olha, e eu estou tentando mais, né? Só que as pessoas lá no Rio do Sul criou-se talvez um pouco de... os outros vereadores fizeram uma tentativa de estigmatizar. Não, o Zanella pode porque o Zanella é rico. Quem me dera... Tem 3 virtudes que não foram concedidas ao homem, né? Ser tão bonito quanto a mãe diz que ele é, ser tão rico quanto os amigos acham que ele é, ou, com perdão, aqui não tem uma criança, ser tão bom de cama quanto a mulher diz que ele é. Mas o fato é esse. Eles colaram em mim uma ideia de que eu sou milionário. Então, algumas pessoas estão com dificuldade para se dedicar ao voluntariado. Não, essa é coisa de rico. Tanto é assim que eu criei um projeto de lei, e aí os vereadores que estão pensando só na reeleição perceberam o que eu fiz. Eu criei um projeto agora, está em tramitação, do voluntário empregado. O Salvador falou dos países que não têm câmaras. E é baseado no modelo alemão. Lá os conselhos municipais, o cidadão que é empregado, o tempo que ele sair da empresa dele e se dedicar para o conselho, a empresa não desconta do salário dele, mas ela compensa com tributos. Então, vai ficar 10 horas lá, e a Câmara de Vereadores do Rio do Sul tem um relógio ponto. Então, eu aproveitei aquele relógio ponto, o vereador que entrar aqui, empregado, bateu o ponto, ao final do mês a Câmara vai emitir um relatório, vai dizer quantas horas ele ficou, pega o salário dele lá na empresa, calcula o salário hora, ele ficou 20 horas nesse mês aqui, a empresa poderia descontar dele essas 20 horas? Não, ela vai compensar com tributos municipais. E agora, na Comissão de Mérito, na Comissão de Justiça, que eu tenho assento, passou. Na Comissão de Finanças, que é a única que eu não tenho assento, não passou. Tá? Porque eles estão sentindo que é uma tentativa de trazer mais voluntários e é uma crítica embutida a essa vinculação de salário do cargo e retribuição. O salário Rio do Sul bruto do vereador hoje é 8.600. O assessor é 4.000. E todo mundo tem assessor, menos eu. E isso, gente, é assessor político, não é parlamentar. Aí, quando eu estava falando dessa construção, as câmaras de vereadores adotaram, eu ouso dizer que isso deve acontecer aqui em Itaioá também, uma premissa, elas partem da premissa de que gasta porque pode, não porque precisa. Os gastos da Câmara de Vereadores sempre são porque pode gastar, não porque precisa gastar. Por uma conta bem básica. Se o duodécimo for sempre 4%, pode ser até 7%, né? Mas vamos lá, que seja aqui 5%. Qual é a cidade que diminui a receita de um ano para o outro? Tem que ter só um problema uma tragédia, uma enchente para diminuir a receita. O crescimento populacional, o crescimento dos negócios, é normal que toda a cidade, cada ano, arrecade mais. Então, a cada ano, a Câmara aumenta a receita sem precisar de novas despesas, mas daí ela cria novas despesas. Nessa mesma época do 13º, eu lembro de uma reportagem do presidente da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, que tem 55. Eles trocaram toda a frota, cada vereador lá tinha direito a um carro, eles trocaram por Passat alemão. E o repórter perguntou, mas por que trocar? Os carros de vocês tinham 3 anos, e por que o Passat alemão? Ele teve um ataque de sincericídio, assim, porque a gente pode, porque a gente tem dinheiro. E é sempre assim, gasta porque pode, não porque precisa. Então, a ideia do voluntariado também é combater isso, sabe? É tentar fazer... E aí, na época do Conselho da OAB, quando queriam fazer a mesma coisa, a mesma campanha contra o 13º e o 14º dos deputados estaduais, a gente fez uma pesquisinha básica lá na OAB. Naquela legislatura, em 2008, 54% dos deputados estaduais tinham começado sua vida política na Câmara de Vereadores. Então, o político nasce e é gestado num ambiente onde ele é estimulado a gastar. É isso que a gente quer combater. Que se crie uma cultura de não precisar gastar. Então, enfim, gente, eu vou deixar a palavra livre se alguém quiser fazer perguntas. Pois não. Qual o impacto para você? Você sentiu ser vereador voluntário? O impacto para você? Não no sentido das pessoas que foram apoiar, mas o teu impacto, como você viu você participando dentro da Câmara de Vereadores, as atitudes contra a sua pessoa e a favor da sua pessoa?
Eu vou precisar contar essa história, porque talvez até para ajudar quem for candidato aqui, vai dizer, o Zanella era rico porque o Zanella era o dono da Zona Azul de Rio do Sul. Eu tive uma infeliz ideia, infeliz porque eu só perdi dinheiro, em 2010, fui procurado, eu era advogado de uns guris que faziam projetos tecnologia. Né? Eles nem tinham empresa, eles eram uns caras malucos que idealizavam assim, eles estavam fazendo um serviço para o Clube Caça e Tiro. E me colocaram, a gente tem uma ideia aqui para informatizar o estacionamento rotativo controlado, a Zona Azul. Tu conhece alguém na PAI? E, coincidentemente, o presidente da PAI era meu amigo. Olha, conheço. Marquei uma reunião entre eles, eles venderam o projeto, que vocês conhecem, eu acho, das maquininhas, do crédito e tal. Eles venderam para a PAI a ideia, a PAI, nós estávamos procurando uma coisa para tirar o papel. E vendeu para a PAI em 2010. E eu entrei, aí ele disse, sim, mas eu não tenho dinheiro para montar a empresa. Tá, daí eu tinha uns amigos me convidando para fazer aquela coisa que é comum a todos vocês, o Ademir deve conhecer muita gente que se junta para construir casa, né? Eu tinha uns amigos me convidando, vamos construir umas casinhas para investir. Não, tem uma ideia melhor aí, ó. Tem uns caras que precisam de uma empresa para prestar serviço de tecnologia. Em 2010. A gente botou dinheiro no negócio. E eu estou contando porque, assim, talvez até esse assunto venha aqui. A gente botou dinheiro na empresa, só que a gente não se ligou. Os guris não eram bons gestores. Eles eram bons de ideia e bons de computador, mas eles não eram gestores. Eu e meus amigos eram mais um advogado, 2 dentistas e um representante. A gente não tinha tempo para tocar o negócio. A gente dava dinheiro para o guri e botar na empresa. E além dele não ser bom gestor, a gente se meteu num negócio que não é coisa para gente pequena. É lidar com administração pública. Vender serviço, eles venderam para a PAI beleza, a PAI não tem nada a ver com a administração pública. Ele vendeu para a PAI, só que o que a PAI paga não pagava o salário de um dos programadores que tiveram que contratar para tocar o negócio. Aí começaram a vender no Brasil afora. Venderam 4 cidades e nunca ganhamos dinheiro com a empresa. O impacto que me deu foi que quando aí, né, eu também, trouxa, né, em vez de eu ficar quieto, na primeira discussão que teve sobre Zona Azul, ninguém sabia do meu envolvimento lá, porque a gente investiu dos guris, né? A empresa era dos guris, a gente era sócio investidor, mas nem, com toda sinceridade, nem formalizando o papel. Um do nosso grupinho de 5, ele declarou e a gente pagava para ele. Então a gente não sonegou nada, só que a gente centralizou no único CPF. E quando foram discutir Zona Azul na Câmara de Vereadores, eu levantei a mão, não vou votar porque eu sou sócio de um amigo que é sócio da empresa que presta serviço para o papai. Daí para explicar que focinho de porco não era tomada. Aí tudo... lá em Rio do Sul correu a notícia de que todo o dinheiro da Zona Azul vem para mim. Eu ganhava, faturava... Quando na realidade a gente ganhava uma prestação de serviço, quem faturava era a PAI, a gente só fez o software. A nossa empresa fazia o software. Qualquer empresa de software. Né? E, enfim, correu isso. Então, talvez o impacto maior, para mim, pessoalmente, foi esse. O resto, pela questão de postura. Teve um outro episódio, por exemplo... Não, teve vários episódios, mas, enfim, eu sempre fui muito franco. Como eu estou sendo honesto aqui a contar essa história, que lá eu tive que explicar N vezes, e muita gente ainda não entende, tivemos um projeto de lei, por exemplo. A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, ela é normal a todo presidente de sindicato, vocês sabem disso, o presidente do sindicato sai para se dedicar à atividade sindical, ele se licencia do cargo, mas continua recebendo vencimentos da prefeitura. Criou-se, lá em Rio do Sul tem uma comissão de avaliação da remuneração dos servidores. E essa comissão é formada pela representantes do sindicato e representantes da fazenda, né, da prefeitura. E é remunerada. E aí a presidente do sindicato, que já ganha o salário, que tem o salário mantido, que ganha uma verba de representação do próprio sindicato, ainda ganhava mais dessa comissão. E o secretário, o novo secretário, lá que é esse meu amigo, ele, não, vou fazer uma lei para tirar isso aí, não tem sentido. Veio a presidente do sindicato defender que não podia tirar. Qual é a função do presidente do sindicato? Não é defender salário, né? A função básica de presidente do sindicato, defender o salário da categoria. Para que ela tem que ganhar por isso também? E eu falei para ela, falando no olho, explicando porque eu votava contra. E assim, eu já tinha votado contra o aumento de professores, contra uma retirada de a favor da retirada de um bônus, sempre pautando-se por economia e tal. A história é bem longa para me contar, mas enfim. A presidente do sindicato veio e me cumprimentou. Contigo a gente sabe como está falando, com quem está lidando e como esperar. Porque eu me portei sempre assim, de maneira muito franca, muito verdadeira. Eu acho que quando tu vai desvinculado de favores,
voluntário e sem ganhar, isso abre na cabeça das pessoas uma outra visão, sabe? Então, o impacto foi esse da Zona Azul, que tiraram para o Rico, mas foi de as pessoas acreditar no que eu estou falando. Pois não. Dentro da Câmara de Vereadores de Rio Grande do Sul, quando um amigo apresenta projetos, bem aceitos assim, ou tem muitas contradições pelos outros demais vereadores? Não, eu... Fácil ter um amigo ser voluntário, no caso? Talvez a minha formação profissional me ajudou um pouco. Ser advogado tem mais facilidade de leitura e compreensão, né, e analisar projetos legais. Então, eu sempre contribuí muito para a discussão de todos os projetos de todo mundo. E todos os projetos que eu apresentei, teve um que eu apresentei, a Câmara aprovou e o prefeito do meu partido vetou, que é um negócio que envolvia a iluminação pública. Mas na Câmara nunca tive problema por ser voluntário. No começo, eles tinham uma resistência. E agora, no final, quando eu estou com esse projeto do empregado, é que eu estou sentindo, mas porque agora eles estão sentindo a possibilidade, se esse projeto passar, de ter mais candidatos voluntários. Então, por isso que eles estão segurando. Mas nunca houve uma resistência à minha pessoa por ser voluntário. Não. O senhor fala que não nomeou assessor pessoal, né? Isso. É assessor do gabinete, isso. Uhum. Mas a Câmara tem 4 funcionários efetivos lá. Eu comparo e pergunto isso porque aqui em Itaió, no ano passado, nós éramos, com os vereadores, éramos em 20 aqui, né? Hoje nós estamos em 19. Então tem a senhora da limpeza, central subgerais, Uhum. um bolsista, tem 2 diretores, assessor jurídico, assessor de imprensa, 5 funcionários efetivos, 9 vereadores. Não tem um quadro da Câmara que é designado para o seu gabinete também? Tem. Se eu preciso de ajuda, eu conto com os funcionários da casa. Os outros têm também esse quadro. Tem. Eles são, por isso que eu digo, não são assessores do parlamentar. Eles são assessores políticos. Estão fazendo política. Então, claro, eles se dispõem a ajudar na atividade. Mas, no fundo, é mais assessor político do que assessor parlamentar. Mas eu acabei, era a nossa campanha, não ter assessor e tal. Final do primeiro ano, mas para ajudar a fazer os pareceres. Eu tenho facilidade de fazer o parecer por causa da minha profissão. A gente começou a repensar, vamos contratar então assessor para o... Só que a gente não pensava na atividade do vereador. A gente queria... Estou sendo bem honesto com você, a gente acabou quase caindo na cilada. Nós pensamos em contratar um assessor para fomentar o movimento vereador voluntário. Mas daí, e o dinheiro público não é para isso, né? Aí a gente parou um dia, paramos de conversar no bar, fomos conversar no escritório. Não, gente, não tem. A gente tem que levar até o fim e não pode colocar. Nessa época do 13º, um advogado do conselho lá na OAB me falava que em Joinville, quando criou-se o primeiro assessor, o conselho foi em 2008. Ele disse que o primeiro assessor de Joinville foi criado em 95. E ele disse que ele era assessor jurídico da Câmara, na época. Assim, a gente achou legal ter um assessor em 95. Em 2008, cada vereador de Joinville já tinha 6. Porque pode, não porque precisa. É essa cultura, viceja. E aí, o assessor ele é útil para o político, não para o parlamentar. Qual o valor que vai ser economizado? Em torno, considerando o salário, os reflexos, perto de R$1 milhão. No caso, eu, né? Se todos fossem voluntários, economizava 10 milhões. Vou te fazer uma pergunta, mas o que você sentiu dentro da sociedade, tá? Que você já tem um projeto desse andando 4 anos, tá? E agora, o porquê que essa opção, ela se tornou, tá? A sociedade está cobrando mais, a sociedade está inerte em relação a isso, ela ainda não se posicionou, ou a política tradicional ela tem muita força para tentar desmerecer esse projeto. O que você faria diferente hoje que vocês fizeram lá e o que você falaria hoje que não foi falado na campanha onde vocês lançaram o projeto? Acho que o que eu faria diferente desde 2017, eu tentaria combater é muito particular, muito peculiar em função dessa situação, desse estacionamento. Eu teria combatido, eu deixei falarem, demorei muito para me manifestar e não fiz uma... Eu também sempre tive uma grande preocupação no desempenho do meu cargo, porque
as críticas que surgiram na época ao vereador voluntário, não, o Zanella está fazendo isso aí só para aparecer porque ele quer ser prefeito, ou porque ele quer aparecer, só quer arranjar cliente para o escritório. E aquilo me incomodou muito. Está fazendo para arranjar cliente para o escritório? Não, é uma causa que eu acreditava. Então, eu nunca defendi o mandato, defendi os meus projetos publicamente, sim. O meu perfil de Facebook é pouquíssimo utilizado. Eu fiz um Instagram, quase não uso. Então, eu não quis me expor, para que não fizessem essa sensação. Não, tá ali só para... Eu consegui mostrar para esses críticos que não era esse o objetivo, que eu queria correção e diminuição de gasto público. Então, talvez o que eu faria, que eu não fiz, é deixar bem claro que essa vinculação de grana com o mandato não tem nada a ver. Eu acho que foi hoje, talvez, a coisa mais... Eu apanhei tanto nessa história da Zona Azul que talvez os caras mais próximos... Não vou meter... Não, só levou porrada, por que eu vou meter nesse troço? Talvez eu tenha criado isso, mas felizmente nós temos um colega, ele recebeu apoio de entidades, de lojas de maçonaria que aprovaram a ideia dele e apoiaram ele. Ele se dispôs aí. Então nós temos um candidato a vereador, voluntário já. E tem ontem, um outro falou que também quer ser. Eu acredito que até agosto nós vamos ter 4 ou 5. Eu estou participando de conversas, cogitando campanha para prefeito, vice-prefeito, exclusivamente para deixar o movimento em pé. E até, Nelson, para quem quiser aqui em Itaió, nós temos lá hoje um grupinho. É uma psicóloga, 2 administradores, 2 advogados, mais uma moça que cuida de mídias digitais. Precisar de ajuda, a gente vai estar disposto a ajudar. Mesmo que à distância, no que for possível. Nós estamos oferecendo para o pessoal lá um pequeno conselho, assim, né? Porque os pareceres das comissões permanentes da Câmara de Vereadores, acho que Itaió não deve ser diferente, eles são pro forma, né? Tem o parecer do jurídico da casa, passa pelas comissões, mas eles são sempre pro forma. Dificilmente algum vereador faz um parecer extremamente elaborado para defender um projeto, defender ou reprovar um projeto de lei. Então eles são pro forma e a gente está disposto a ajudar nisso também. Não, tá. Percebi assim que em Sul Itaió sempre são 2 times que correm as eleições. Assim, percebi assim que a tua corrida no pleito foi tipo uma coisa mais fora isso, né? Uhum. Então é o que eu percebo, assim, do vereador voluntário, para quem vai em Itaió, assim, tem que botar na cabeça que vai ter um time A e um time B. Vai ter que ser um de C, né? Ficar o mais independente possível. Mais fora possível desse bolo A e B. Eu acabei, se me perguntassem onde eu ia falar do vereador voluntário, eu defendia o projeto, a ideia. E eu acabei criando um hábito, não foi de propósito, mas virou um hábito. Eu falava só do movimento, do projeto, e não pedia voto. Esqueci de pedir voto. Teve um amigo, um dono de uma facção, uma confecção lá, ele tinha a mulher, uma diretora dele tinha um candidato, o marido dela era candidato, e ele tinha um primo candidato. Eu disse, não posso te levar lá para falar para os meus funcionários, sem levar os 2 também. Eu falei, cara, leva, só me deixa por último, porque eu falo bastante. Aí os 2 primeiros queria agradecer, pedir o voto e tal, e eu só falava da ideia, e não pedi o voto. E aí, quando me perguntavam, eu voto no Tomé porque era do meu partido. Eu não fiz campanha para ele e falava isso para o Tomé, não estou fazendo campanha para ti, estou fazendo campanha para a ideia. E eu acho que isso facilita tudo. Vocês vão ter que ter, quem for candidato vai ter que ter um partido, é claro. E tem que ter essa sintonia com o partido te permitir, né? Mas lá, os vereadores do meu partido, na realidade, a nossa coligação, eu fui o mais votado e só elegeu 2 do PP. Foi o Chico e o Maicon. O Maicon entrou pela sobra, né? E o Chico pelos votos do partido. Mas do meu partido só fui eu, assim, bem votado. Pois não, você queria falar? Você acha que é difícil encontrar pessoas que se dispõem a se candidatar ao vereador voluntário? Não parte um pouco também do público, da população, apoiar? Porque assim, você sabe que o vereador que não é popular, que não vai ser um voto popular, ele vai entrar. Nós comentamos agora sobre o salário e coisa. Todo o nosso povo, que eu acho que é ignorante ainda, infelizmente, ele espera aquele cara que vai lá comprar o voto para ganhar um dinheirinho. Então, se a população
Eu acho que em cidades pequenas talvez fique um pouco mais difícil, mas isso aqui mudou tudo. A informação está muito presente e as pessoas estão... eu volto a dizer, se não tiver candidato fora do esquema, pensando fora da caixa, as pessoas só vão ter uma opção, naqueles candidatos tradicionais. Qualquer um dos senhores que vier com essa ideia aqui e defender ela do jeito que eu... não é do jeito que eu acho correto, eu acho que é do jeito que é melhor para vocês. Eu perdi uma meia hora um dia abastecendo o tanque do carro porque um cidadão que está sempre naquele posto veio me pedir: não, eu quero te ajudar a ser vereador, mas o que eu ganho? Eu tive que explicar para ele: não, cara, tu vai ganhar o vereador, assim, ser o vereador defendendo essa bandeira. Não posso te dar nada, não posso te dar 1 litro de gasolina. Se tu quiser ajudar, tu tem que fazer porque tu quer mudança. Meia hora depois ele: acho que tu me convenceu. A gente tem que ter o tempo, mas mostrar para as pessoas que a ideia é diferente. Sabe? Eu acho possível ainda, a curva que deu, nós sentimos isso com essa eleição. Eu volto a dizer, gente, eleição da campanha de 8 às 10, quarta, quinta e sexta. Domingo foi a eleição. A ideia estava na rua. Todo mundo, eu andei com adesivo desde março no meu carro e no começo ninguém sabia o que era. Aqui talvez fique um pouquinho mais fácil, porque vocês podem falar uma coisa que já aconteceu perto. O vereador acha que não precisa ganhar e ter esse hábito. Quando eu entrei na Câmara em 2017, teve um dos vereadores que queria botar um quadro negro e fazer assim: vamos marcar aqui os cartões de rifa e os cartões de churrasco que cada um já recebeu para não pegar em duplicidade. Eu falei: cara, se tu botar isso aí, eu vou tirar uma foto. E outra, vocês podem falar, eu não vou comprar. Nos primeiros 2, 3 meses, envelopezinho embaixo da porta, porque eu não fico lá, né? Eu chegava no dia da sessão, envelope. 10 cartão disso, 10 cartão daquilo. Eu levava para a moça da recepção: não sei quem deixou lá, mas não é meu. Né? E não devolvia, não pagava. Se tu cria o hábito, ninguém... Hoje eu enfrento isso. Chega um cara: tu é que não compra, né? Ele já vai me oferecer, ele olha: tu é o que não compra, daí vai no outro. Simples. Porque os caras continuam comprando. Então, quem fizer diferente... Aí a gente tem exemplo, Moisés, Bolsonaro. Para mim é fruto disso, da informação e da diferença. Eu conversei com você, Marco, sobre o porquê de não receber e você me fez uma explicação bastante convincente naquele dia, quando você me disse o porquê que eu não recebi o salário e comecei a doar o salário, um dia para pai, outro dia para um clube de serviço, outro para o hospital, alguma coisa. Qual que era o sentido que você estava querendo em não fazer isso? O que você queria realmente, o resultado em não usar esse dinheiro e sim deixar que o gestor público, no caso o prefeito, fizesse o uso desse dinheiro que seria destinado a você? Essa é uma discussão... Acho que eu posso complementar, né? Sim. Porque a ideia é essa. Às vezes eu acordou uma ideia muito boa. Porque é diferente, exatamente isso. É diferente. O dinheiro não precisa sair. Se tu começar a doar, tu vai fazer assistencialismo. Se tu ficar com o dinheiro para usar numa obra, quem vai delimitar isso? Como vai fazer isso? Que obra vai ser essa? Tu vai conseguir fazer? Tu não tem competência? Como vereador não pode fazer isso? Vamos ficar para aplicar. Tu vai comprar o voto. Se tu der mesmo que tu dê para 48 entidades diferentes ao longo do mandato, tu comprou 48 currais. Não é isso. Não é essa cultura que a gente quer. Tanto eu consegui, com esse discurso e com a minha presença, com a nossa presença lá, que eu não sei se Taió tem emenda parlamentar de vereador. Não criaram ainda. Espero que não criem. Mas lá, em 2017 já criaram, porque isso foi criado em 2015, né? Sim, uma coisa que foi criada por Eduardo Cunha e Renan Calheiros não pode ser bom, né? Eles criaram a PEC, eles foram os pais da PEC para ter emenda parlamentar. Que essa zorra lá em Rio do Sul. Esse episódio que me tornou um rival do Tomé foi porque veio um dinheiro da saúde, que veio carimbado para o hospital regional, e eles deixaram na Secretaria de Saúde. Pô, quando falaram para mim, eu avisei: Tomé, Sueli, esse dinheiro não é de vocês. Quando chegou no meu conhecimento, já estava 8 meses na mão do município. Já tinha virado o ano. Claro que eles fecharam o caixa em 2018, e aí em 2019, agora já ficou ali, não passa mais. A emenda parlamentar é um péssimo negócio, foi feito exclusivamente para fomentar e para preservar o político, o Congresso. Criaram em Rio do Sul em 2017, só que era uma alteração de lei orgânica. Quando eu vi aquilo,
assim, às vezes eu não consigo, né? No primeiro ano eu ainda era um pouco descuidado. Eu ia, às vezes, para a sessão sem dar uma olhada na pauta antes. Um dia chegou na pauta, emenda lei orgânica assinada por 9 vereadores. Não tinha passado por mim. De criação de emenda parlamentar. Cada vereador do Rio do Sul poderia gastar por ano 400 pau. Aquela história, metade para a saúde e metade com o que quisesse. Foi 9-1 a primeira votação. E aí eu peguei a CIRS, OAB, CDL, gente, estão querendo criar um troço aí. E conversei particularmente com cada um dos vereadores, principalmente porque lá nós tínhamos 10 e 7 são novos, né? 8 porque a Janara foi para a educação, então o suplente dela é novato também. Eu fui um por um. Vocês pelearam tanto para chegar aqui e vocês estão criando um mecanismo que vocês vão ficar para sempre aqui. Vocês acham justo com quem está fora? Daí, na segunda votação, antes da segunda votação, retiraram o projeto. Essa cultura, com alguém defendendo, chama atenção e é vencedora. Por isso, o impacto na sociedade é positivo porque eles percebem isso tudo. Claro, eu cometi o erro que hoje meus colegas me cobram. Esse tipo de coisa não ganha rua, né? Claro, como a CIRS participou, eles sabem, mas a sociedade não sabe. Então, agora na campanha, talvez a gente tenha que usar esse tipo de comportamento. Mas essa cultura de não gastar o dinheiro, que era o objetivo de não ficar dando. Né? Para quebrar o ciclo. Uhum. Um retroalimenta, a sociedade se retroalimenta e o político faz porque a sociedade cobra o que o político dá e assim vai. Nunca vai acabar o... E essas emendas são isso, né? Só para complementar, eu acho que assim, ó, a ideia desse movimento do voluntariado, ela realmente premia a substituição das pessoas dentro da Câmara. Sim. Porque a partir do momento que você fica lá 4 anos, deu as suas ideias, tentou fazer aquilo que você sonhava que acontecesse na tua cidade, contribuiu com os teus projetos, com a tua energia, mas também temos que reconhecer que tem mais alguém que pensa diferente da gente. Então, na próxima vez, venha mais um, vamos lá, leve as tuas ideias, busque as tuas lutas e tenta fazer. E isso permite a renovação, não é isso? Sim. E se você não tiver essa renovação, você vai acabar criando o que nós chamamos na política, currais eleitorais, um monte de pessoas que te devem favor, porque tu sempre foi bonzinho, porque tu sempre atendeu isso, e com dinheiro público tu continua fazendo isso, e as coisas ficam sempre baseado nas ideias e nos interesses das pessoas que acabam se perpetuando dentro do... Exatamente. Por isso que desde quando a gente lançou a campanha, a gente indicou 5 bandeiras, a gente botou não reeleição. Na realidade, na época, eu fui voto vencido, eu queria só defender, eu era mais radical, não reeleição. Aí eles botaram não reeleição de qualquer político para o mesmo cargo. Ou seja, permitindo que, não, foi um bom vereador, pode ser prefeito, pode ser deputado e tal. Tá, menos mal. Mas a ideia é não reeleger, porque a gente tem... Lá em Rio do Sul nós tínhamos vereadores de 5, 6 mandatos. Deputados, senador, 7, 8 mandatos. Assim, eu já tive jurista dizendo, não, pelo menos uma reeleição. O Partido Novo, que é para onde eu quero ir ainda, ele defende uma reeleição. Mas a cultura que a gente tem, talvez uma reeleição seja possível. Mas essa oxigenação, e principalmente num lugar que representa a sociedade e que tem uma competência bem reduzida, tem que renovar, tem que ir mudando para oxigenar as ideias, né? Eu tinha conversado essa semana, convidando pessoas, muitos não estão aqui, cada um tem seus compromissos e tal, mas apoio e tal. Falaram o seguinte, uma bacana, falei que tem um cidadão respeitado aqui dessa cidade, um bom profissional que trabalha e disse, ó, estou com 73 anos, cara, vamos ver que na próxima até eu já estou meio querendo parar mesmo de trabalhar, disse, quem sabe com essa ideia até eu vou tentar ajudar meu daí, tá? Então, como é que suscita também essa espontaneidade de dizer, nesse jogo, se der certo, que esse negócio pegar, que a sociedade entender, porque se for para ir pedir voto e tem que fazer a campanha do jeito que é, eu jamais serei candidato, entendeu? É essa a experiência de uma renovação de realmente pessoas que possam vir a se identificar por doação mesmo. Né? E eu vou dizer, está ganhando corpo. Esse modelo que a gente fez em 2016, o presidente do PSDB, esse meu amigo de 30 anos, eu sempre falava para ele, vamos fazer campanha assim, sem gastar nada. Não dá, isso não funciona, isso não funciona. Aí em 2016, comigo falando 20 anos para ele, tá, vamos tentar. Só que todos os volto a dizer,
Todos os caciques da política vai fazer 200 votos. Os próprios políticos, hoje, lá em Rio do Sul, eles me chamam e tá legal de ver que eles se ligaram que não é só botar uma cara nova. O Tomé é bem mais novo que eu, o Tomé deve ter 30 e poucos. Não é só a novidade, não está no corpo nem na cabeça, está nas ideias. Né? Pra você ter ideia nova e um comportamento novo. E hoje, quando se fala em política, né, todo mundo fala política nova política nova. Tem que botar isso em prática, né? Tem que botar isso em prática. Acho que o que a gente está fazendo, essas bandeiras que a gente adotou aqui, e o vereador dessa natureza, tu não precisa de ninguém te aprovar. Tu pode fazer. Se não conseguir passar a lei aqui em Itaió, devolve, né? Devolve. Na declaração de ajuste do ano seguinte, tu, em vez de renunciar tudo, renuncia. Vou ter que pagar. O meu caso foi assim. Em 2018, eu tive que pagar imposto de renda 4 mil a mais por causa do salário do vereador. Naquele mês, eu avisei a Câmara, nesse mês não estou renunciando, eu quero 4 mil e pouco. Até dei a guia para eles pagarem, não fizeram isso, né? Me deram dinheiro. Mas, enfim, a gente pode defender. E é isso, talvez, o que tenha impactado mais o Rio do Sul. Está fazendo o que falou que ia fazer, que é tão incomum na política. Marcos, talvez agora aqui seja até mais fácil de implementar a ideia, porque já teve uma referência, né? Lá não tinha nem como se amparar em alguma coisa que funciona. E o terrível para município pequeno que nem nós, e daí depois vai lá para cima, é o tal do político profissional, né? O cara que faz disso aqui uma profissão e que para ele se manter ele tem que se retroalimentar e ele nunca vai querer que alguma coisa nova chegue, né? Qualquer ideia nova vai gerar um estresse, né? Principalmente em quem detém, teoricamente, né? Mas eu acho que é um movimento que eles não conseguem mais frear. A eleição do... Quem conhecia o Moisés? Ouviu falar dele? E foi, né? E eles estão ligados nisso. Eles estão, claro, eles atacam, né? Por isso eu falei, o que encontraram para me atacar chega a ser um contrassenso, né? Porque agora que a política está começando a ferver de novo, quando o Tomé foi candidato, porque quebrou o posto, porque quebrou não sei o quê, criticavam porque ele foi... E eu era criticado porque eu ganhei muito dinheiro como advogado. Queria ganhar tanto quanto me deram na campanha. Mas, sabe, crítica não tem como. Vão achar. Porque tu é muito alto, tu é muito baixo, tu é muito magro. Vão achar, porque tu tem cabelo, porque tu não tem. Política, lamentavelmente, ainda tem esse perfil. Mas aqui, a gente consegue desarmar muita gente. Só uma parêntese, doutor Marco. Só para pedir para as pessoas que estão presentes aqui, está sendo inscrita a ata, e a gente gostaria que todos as pessoas que estão presentes depois assinassem a ata desse lançamento desse movimento aqui. E também temos adesivos ali de quem quiser levar um adesivo para pôr no seu carro, ou distribuir para amigos aqui, está à disposição. Depois vocês podem levar antes de sair daí, tá? Fala, O senhor é pioneiro a nível de Brasil com esse lançamento do vereador voluntário? A gente andou pesquisando, no começo, vamos registrar a marca, vamos... Gente, a gente quer mais do que isso difunda, né? Não tem que registrar marca, nada. Encontrei municípios onde houve previsão, nesse ano não vamos pagar vereador. Do jeito como a gente fez, eu acho que foi o primeiro. Mas não consigo responder a tua pergunta, porque eu não pesquisei os 5.500 e poucos municípios. Mas eu acredito que do jeito como a gente fez, a gente foi o primeiro. Com o movimento, com esse desenho, a gente tem ele, até tem um pendrive no carro. Estamos disponibilizando para quem quiser. O que a gente vai fazer lá, para proteger assim, a própria ideia do movimento quem quiser ser endossado pelo nosso grupo, pelo nosso Facebook, tem uma declaração que a gente vai pedir que a pessoa assine, se comprometendo isso em ser voluntário até o final do mandato, defender um Estado mais liberal, um Estado um Estado menor e tal. Eu nem lembro o teor da declaração, eu tenho ela aqui no telefone, mas a gente só vai pedir isso. Não, tu assina essa declaração? Então nós assinamos. Uma coisa que eu fiz também para mostrar um pouco de seriedade, mas isso é muito comum na política, né? Fazer uma escritura, uma declaração pública lavrada em cartório. Muitos, né? O Tomé tem uma dizendo que ele não vai à reeleição. Isso só vale como prova de que tu declarou, né? Se tu vai cumprir, só o tempo vai dizer. Mas a gente fez lá também. Eu fiz uma declaração no cartório dizendo que eu seria voluntário. Recomendo fazerem para usar isso como peça de propaganda, né?
Nenhum. Dos candidatos que a gente já sabe de conversa que querem se lançar, com exceção daqueles que se dizem em favor da ideia, também não sou. Eu digo isso quase toda sessão. É muito... É do ser humano, né? A gente quer revolução, mas no quintal do vizinho, né? A gente quer mudança, mas desde que não me afete. A gente quer tudo diferente, você não precisa fazer nada. E cortar na própria... É por isso que eu costumava dizer lá no primeiro ano, como é que eu vou chegar aqui e defender que a gente tem que tirar o bônus salário do professor? E lá a gente tirou, porque foi combinado entre o Milton e o sindicato. Esse bônus vai ser só até equilibrar o salário do professor do Rio do Sul. Hoje o salário do professor do Rio do Sul é o terceiro mais alto do estado. Nosso IDEB é o 10º do Alto Vale, mas o salário é o terceiro do estado, só que o IDEB é o 10º do Alto Vale. O que me parece uma evidência de que não é sempre o input da grana que resolve o problema da educação. É um pouco de gestão e tal. Mas, enfim, eu estou derivando, porque, na realidade, as pessoas têm dificuldade em dizer não. E como é que eu vou dizer não para o professor se eu estou aqui confortável ganhando uma grana boa? Então, o que a gente queria com o vereador voluntário, a classe política tem que começar a dar exemplo de sacrifício. Porque a gente está colhendo benefício, privilégio, desde a Constituição de 88, pelo menos. A classe política, benefício, privilégio. E não corta na carne. Então, e nesse episódio dos professores, foi interessante, porque elas foram todas para a Câmara de Vereadores. Tinha gente sentada no chão, no corredor e tal. Todos os vereadores saíram pela porta dos fundos. Eu saí pela frente. Eu falei, voto contra por isso que era um compromisso firmado entre o Milton Obbs, o presidente do sindicato. Já passou o Gariba, está no primeiro ano do Tomé e vocês ainda querem. Já deu, né? O compromisso já acabou. Quando eu estou saindo pela porta, esse é aquele que não ganha nada, nem fala com ele. Não sei, mas assim, cria talvez em todo mundo um pouco de cumplicidade. Não, esse aqui está porque ele não tem interesse. Como eu falei, meu grande erro foi ter falado daquela porcaria daquele investimento que eu fiz na Zona Azul. Porque se eu tivesse ficado quieto, acho que hoje ninguém sabia. Mas, e usar aquilo para me estigmatizar como um cara cheio de dinheiro. Ninguém paga minhas contas, agradeceria se pagasse, mas... pois não. É obrigatório ser filiado no partido? Sim, infelizmente. O STF está por julgar isso já faz uns 4 anos, eu acho, né? Da candidatura independente. Da Sim. ideia que não compromete ninguém, sabe? Sim. Que ninguém precisa ficar com receio de assinar. É para registrar esse momento que aconteceu aqui e não está comprometido em aceitar a ideia, esse tipo de coisa, né? Para não precisar se fazer ausente para não assinar. Ninguém vai para a cadeia. Não, é isso aí. Mas, então assim, ó, Dr. Marcos Zanella, tá? Nós vamos falar o seguinte para você. Estamos muito gratos porque você tenha doado o seu tempo dessa mais uma doação que você tenha vindo nesse sábado, tá? Um sábado que podia estar desfrutando um bom sol numa piscina e estar aqui falando sobre a tua experiência e nos motivando vir a buscar também em Taió uma política mais altruísta, uma política onde que realmente ela vise ir de encontro do que todos querem, que é o bem comum. Tá? Eu quero, particularmente, deixar um agradecimento especial, tá? A todas as pessoas que vieram aqui nessa tarde aqui. A gente sabe que não é fácil mudar os caminhos quando a gente tenta uma trajetória contra a maré, são mais difíceis. Tá? Uma ideia, quando ela é lançada, tem um pensamento de um filósofo indiano, Kabir, que diz que quando uma flor desabrocha, não é apenas um evento. Depois dessa primeira flor, outras virão naturalmente. E ele diz, assim são as ideias. Quando se lança uma ideia e ela tiver chance de fincar as raízes, ela vai prosperar. Porque isso, as coisas boas, como o mal também se propaga, as coisas boas, elas também têm a mesma e maior oportunidade, porque tem alguém protegendo. E aqui em Taió, eu tenho certeza que a comunidade de Taió vai encontrar essa terra fértil para fazer. Tá? Da mesma maneira que vocês fizeram em Rio do Sul, nós vamos buscar com vontade
vender essa ideia, né? Fazer com que a sociedade entenda essa ideia e encontrar pessoas dispostas nessa eleição e, quem sabe, nas próximas, até um dia talvez, tenhamos uma Câmara totalmente voluntária, que seria uma glória para o nosso município, onde que pudéssemos ter uma situação dessa acontecendo. Mas por que não acreditar? Nós temos que acreditar, e é por essa ideia que nós estamos brigando hoje, para que a sociedade possa vir e entender e aprovar e deixar que ela julgue, porque nós não estamos contra ninguém, apenas estamos propondo. É uma proposta de fazer diferente e fazer de uma forma que achamos melhor e que ela venha trazer mais benefício à nossa coletividade. Quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui, especialmente. Sei que o nosso amigo Fábio também tenha convidado bastante gente, Selomar, todas as pessoas que estão aqui foram convidadas e convidaram pessoas, tá? Mas já não é um exército de uma pessoa, já fomos algumas dezenas de pessoas que estão aqui e replicando essa ideia, e temos tempo até a hora que o pleito se estabeleça em agosto para a gente ter essa ideia na rua. Tá bem? Muito obrigado, doutor.